Olá, sejam bem-vindos ao programa Carreiras e Negócios de Sucesso. O programa criado para acelerar sua carreira, desenvolver rapidamente o seu inglês de negócios e alavancar sua internacionalização profissional. Bom, e hoje no primeiro episódio nós temos aqui a presença da minha parceira de negócios, a parceira no podcast, Luciane Santos, que é a nossa head de carreira e internacionalização da President Language. Lu, seja bem-vindo aqui ao primeiro programa, o nosso primeiro programa juntos. E aí, Não, desejo o melhor trabalho para a gente possível aqui hoje. não, com certeza, Thelmo, muito feliz de estar aqui, de compartilhar, né, toda a nossa trajetória também, tudo que a gente tem feito para ajudar os profissionais a terem uma carreira de sucesso. Bom demais estar aqui com você. Ah, muito legal. E olha só, se a gente pensar no início da carreira profissional, porque esse é o tema do nosso podcast, Carreiras e Negócios de Sucesso. Sim. Se a gente for pensar sobre o storytelling, o início ali da sua trajetória, agora eu queria saber de você um pouquinho sobre como é que foi esse início da sua carreira, a escolha do seu curso na universidade, por que você escolheu esse curso e como que isso te levou hoje a ser a head de carreiras e internacionalização? Não, muito legal essa pergunta, porque é uma dúvida que a maioria dos jovens passa nesse momento aí de transição. E agora? O que eu vou fazer da vida, né? E é muito comum, você tem muita informação, você tem muitas possibilidades, e aí o que fazer, né? Na minha própria história, por exemplo, eu estudei os 3 anos do segundo grau focado em veterinária. E por um momento. Veterinária, que legal. Veterinária, completamente diferente. E aí, por um problema de saúde, eu sou uma pessoa extremamente alérgica, Uau. eu tive que redirecionar de repente. E eu fui fazer letras, né? Então Deus me abençoou que é uma paixão ver a transformação que a língua traz para as pessoas, as portas que ela abre, e me deu um acesso também muito bacana, como professora de inglês, como mestra em ensino de línguas, eu tive acesso a profissionais de diversas áreas, diversos momentos. Então, eu sempre fiz um trabalho dentro das organizações, e aí foi muito legal perceber não só a questão do inglês em si, mas o que cada profissional precisava desenvolver para ter sucesso naquele que ele precisava fazer. Então, essa observação ao longo do tempo também foi moldando a minha carreira, porque eu comecei como professora de inglês e hoje estou como mentora de carreira. E quando você começou na universidade, você me contou que você atendia as universidades, os alunos e os professores, né? Mas você também já foi para o mercado, no corporativo, você começou também a atender diretoria, presidência, gestores. Então, como é que foi essa transição aí entre atender a universidade e, ao mesmo tempo, entrar nesse mundo corporativo para desenvolver o seu trabalho? Sim, a questão da língua, como eu te falei, ela abre muitas portas, mas ela traz necessidades diferentes de desenvolvimento. Então, por exemplo, na universidade, eu preparava os professores e os alunos para as bolsas de doutorado, para apresentações em congresso. Então, eram necessidades de comunicação diferenciadas. E da mesma forma também na empresa. Apresentações, negociações, condução de reuniões. E é muito interessante, porque quando eu comecei, há um tempinho atrás, para não queimar muito Só um meu filme, pouquinho, né? Só um só tipo tempinho. uns 30 anos atrás, Já a, falando de ge- 94, né? a gente está falando de 94, 94. um tempo muito Eu grande. era estagiária no Sanex da UFMG. Que legal. Então, já atendia professores, já atendia alunos com esse objetivo. E profissionais. E aí é muito interessante perceber que num tempo atrás, quando a gente falava em culturas internacionais, a gente falava em multinacionais americanas. Só que isso foi mudando ao longo do tempo, né? A tecnologia trouxe uma proximidade, uma conexão com outras culturas. Uhum. Então você já deixa de ter só a língua para precisar entender das culturas também, interagir com essas culturas também. E aí, como é a comunicação? É a mesma coisa? Não, é diferenciada, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com uma profissional que ela era engenheira, ela estava começando um processo numa empresa e ela tinha 6 meses para desenvolver a comunicação dela porque ela ia para a Hungria e para a China.
E ela tinha pouco conhecimento da língua inglesa. Então, nós focamos o desenvolvimento dela no que ela precisava desenvolver em termos de comunicação, negociação e apresentação. E dentro das culturas, como comunicar com o húngaro e como comunicar com o chinês. Que enfoque que você vai dar? E aí, graças a Deus, sucesso, ela conseguiu. E hoje ela, nessa época, ela estava começando a trajetória dela e hoje ela tem um cargo executivo dentro da mesma empresa. Eu estava pensando enquanto você estava falando sobre o case dela, né, o caso dela. É assim, hoje, se a gente for observar no mercado, tem um dado específico do British Council que ele diz o seguinte, que isso já tem alguns anos, que fala que apenas 5% dos brasileiros falam inglês, né? E olha só que interessante, dentro desses 5%, apenas 1% é realmente fluente na língua. Então, você vê que realmente o Brasil, com todas as suas potencialidades de Sim, crescimento, de desenvolvimento, de atração de novas oportunidades, esse percentual ainda é muito pequeno, sim, né? Nós somos aí pouco mais de 220 milhões de habitantes, e aí você tem 1% apenas que realmente é fluente. Quando a gente fala somente essa variável que é o inglês, né? Na nossa metodologia, a gente sabe que o inglês ele entra apenas como uma das ferramenta. ferramentas que a gente utiliza para conectar o profissional com o mercado internacional. Mas trazendo esse dado importante, apenas 1%, ou seja, um percentual muito baixo, né? E é muito legal você citar isso, porque num desenvolvimento ágil, dinâmico, ela conseguiu, então, ter esse resultado na carreira dela. Então, ela falava pouco, e aí você fez uma mentoria com ela, desenvolveu algumas habilidades juntamente com ela, para ela ir para a China e Hungria e trazer o resultado que a organização demandava naquele momento, né? Muito legal o case. Não, esse ponto que você tocou da língua ser uma ferramenta e a gente ter essa ideia de que poucas pessoas conseguem falar no Brasil, é justamente por isso, porque a gente entende hoje no ensino tradicional que a língua tem que ser construída totalmente. E a gente não precisa e não tem tempo para desenvolver tudo. Depende do seu objetivo. Se você vai ser um profissional, um professor, um instrutor, ok. Mas você pode focar nas partes que você precisa da língua para se movimentar. E a partir do momento que você vai galgando esse sucesso, que você vai tendo esse sucesso, naturalmente você vai expandindo. Então, por exemplo, a gente está aqui no podcast. A gente precisa entender o mínimo de como se movimentar, de como fazer, mas a gente não precisa saber toda a estrutura Como do gravar. podcast, a edição, a gente não precisa Sim, saber sim. disso. A gente precisa do que é natural para realizar a tarefa ali no momento. Uhum. A mesma coisa com a língua. E aí a gente consegue um resultado muito mais rápido e muito mais ágil. Muito interessante isso, né? É engraçado, assim, muitas vezes quando a gente atende uma organização, e geralmente vem pra gente multinacionais, o primeiro gap, né? O gap mais importante ali que o profissional traz é essa ineficiência da comunicação em inglês. E quando ele chega aqui na Present Language, ele se depara com um mundo de oportunidades para que ele possa desenvolver rápido essa carreira focado nos outros pilares, que são as outras habilidades e competências que a gente vai desenvolver ao longo desse processo, né? Sim, sim. Eu tô me lembrando aqui, você me perguntou como é que foi essa minha Aham. escolha de carreira, né? Como que eu fiz isso? Eu sempre adorei animais, gostava muito, falei: "Não, vou fazer veterinária". Minha melhor amiga estava indo para essa área, falou: "Vamos fazer isso". Só que existem outras habilidades no meu perfil que me direcionaram para uma carreira de sucesso dentro da letras, dentro da Olha que língua. interessante. Então, é muito importante a gente se conhecer. Você me puxou um tema importante, porque a análise desse perfil, no momento dessa transição, né, que o aluno sai do ensino médio e ele vai para a universidade, esse momento da escolha realmente ele é um pouco tenso, porque ele está descobrindo ali o seu perfil e qual o momento que ele vai se projetar no mercado e qual curso ele realmente vai fazer de acordo
com o que ele já tem em mente, né? Então, isso precisa ser muito bem trabalhado, né? E isso é engraçado que em um dos pilares que a gente trabalha, a gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre a importância de fazer um mapeamento desse perfil comportamental, do perfil profissional, né, dele ali, e também a gente faz uma análise SWOT, né, um mapeamento SWOT, para entender tudo isso, para direcionar ele muito bem no mercado, né? Sim, e aí a gente fala dessa questão de hoje você ter muita informação, né? Os jovens ficam perdidos e muitas vezes eles fazem escolhas que vão dificultar, no sentido assim, de perder um tempo rico, porque dinheiro a gente recupera, mas tempo não. É, verdade. Então, perder um tempo rico fazendo coisas que não gosta ou fazendo coisas porque são os tops áreas do mercado, mas espera aí, qual que é a minha postura? Quais são os meus potenciais? O que que eu vou precisar desenvolver, o tempo para atingir o meu objetivo? Vamos combinar, gente, que a carreira é o caminho para você chegar onde você quer. Você quer uma vida tranquila, uma qualidade de vida, viajar, conhecer o mundo? A carreira é isso que vai te dar, é o instrumento que vai te dar. Mas a gente preocupa muitas vezes com o objetivo e deixa esse caminho de lado. Esse caminho, hoje, nós somos protagonistas sobre ele. Nós Uhum. somos responsáveis sobre ele. Pela nossa carreira, Então né? a gente precisa se entender muito bem para trilhar esse caminho de uma forma bacana, suave, sem trauma, sem dificuldade, sem sofrimento. A gente vê dados da Organização Mundial de Saúde sobre doenças geradas pelo estresse do trabalho, por Uau, não se sério. Isso é fazer o muito que sério. gosta, não se estar. A gente passa uma parte do nosso tempo no trabalho. Então tem que ser uma coisa prazerosa e que tire proveito dos nossos potenciais, para que esse desenvolvimento ele também seja prazeroso. Não adianta você estar numa área que não vai rolar. Só porque ela Sim, dá dinheiro, sim, só porque ela está sim. entre as top 10, não rola. E esse é um conflito, né? Ou seja, eu vou fazer aquilo que dá dinheiro, mas eu não olho muito bem qual é a minha vocação. Obviamente, se você conseguir combinar a escolha do seu futuro, né, do seu projeto ali, do seu curso, com a sua atuação no mercado e algo que você vai ser muito bem remunerado, mas esse bem remunerado também, ele vem de como você se projeta no mercado, ou seja, se você é um profissional de alta performance, de alto desempenho na sua organização, obviamente você vai encontrar as melhores oportunidades, né? Isso independente de qualquer área que você esteja atuando. Então, isso é importante que você está falando, porque ele precisa também colocar isso no papel no momento que ele está escolhendo ali a carreira, está escolhendo ali a área de atuação dele, né? É natural. Se você faz uma coisa que utiliza os seus potenciais, que você gosta, o sucesso ele é natural. Porque as coisas que você vai desenvolver, que você precisa desenvolver para chegar no seu objetivo, vão ser prazerosas. O feedback das pessoas, né, o retorno das pessoas vão ser positivos e você vai se automotivando para vencer os desafios, para resolver os conflitos que são necessários e que acontecem em qualquer trajetória. Agora, eu queria fazer uma interação com o público, né? Você que está assistindo o nosso podcast, se você puder, deixa o seu comentário. Me fala um pouquinho sobre qual dificuldade você pode encontrar nesse momento de transição, onde você sai do ensino médio, você está aí buscando o seu posicionamento, qual curso você vai escolher, isso para quem está entrando ali do ensino médio para a universidade. Quais são as suas dúvidas? Né, quais são os gaps, né? O que você pensa sobre essa escolha? É uma escolha difícil para você? Você tem uma orientação, você tem um direcionamento para saber qual curso escolher? Agora, uma outra interação, para você que já está no mercado de trabalho, você já está numa organização, o que te impede muitas vezes de crescer, de acelerar, de conquistar o topo, o seu topo, aonde você quer chegar? Existem algumas habilidades, porque uma coisa a gente falou, a gente diz, né, Lu, a questão do inglês ele é muito importante, Sim. sobretudo para organizações que têm uma interação com o mercado internacional. Então, existe um gap grande em relação à fala
fluente do idioma. Mas além do idioma, quais outras habilidades são importantes e que você tem dificuldade e você gostaria de desenvolver? Então, deixa seu comentário e continue seguindo aí para os nossos próximos episódios, tá bom? Mas, Lu, voltando nessa parte, então, das habilidades, eu queria entrar com você nesse tema para gente, e a gente vai ter um suporte muito legal agora do Rian, para colocar na tela para gente esses 7 pilares que a gente desenvolveu na nossa metodologia, além do inglês, né? Obviamente que a gente fala, mas se você pudesse um pouco detalhar por que você montou essa estrutura dos 7 pilares e como que ela realmente é importante na vida do profissional com relação à aceleração da carreira dele e o posicionamento no mercado internacional. Muito legal esse ponto, Thelmo, porque construir ou dar nomes a esses pilares vieram de 2 pontos principais. A interação com esses profissionais que trilharam, né? A gente acompanhou muitos profissionais desde quando eles saíram da faculdade até o nível executivo e até mesmo empreendedorismo. Percebeu onde que eram os pontos que eles se firmavam, se baseavam para desenvolver a sua carreira. E um outro ponto muito legal foi o feedback dos nossos clientes. Porque eles falavam, Muito olha, legal você isso, né? já faz. Mano, isso foi assim, fantástico. Porque a gente não criou uma metodologia e testou. Ela foi criada a partir do que as pessoas iam falando. Poxa, Lu, essa dica, poxa, Thelmo, isso que vocês fizeram, esse momento, essa conexão. Então, isso é muito legal, porque é uma coisa que nasceu da prática e não da Muito legal. teoria para a prática. É. Então, isso foi muito bacana. Bom, como a gente estava falando, a gente criou essa metodologia de desenvolvimento de carreira baseada em 7 pilares. Que O a gente chama primeiro, que a gente chama de Global Development Program, né? isso, gastou aí o Agora eu gastei um pouquinho do inglês. inglês, Chique. Então, o primeiro deles é o mapeamento SWOT, para quem não Então, o sabe. Rian vai colocar na tela pra gente o primeiro mapeamento, o primeiro pilar, que é o mapeamento SWOT, com o mapeamento do perfil comportamental. Lu, por que é tão importante nesse momento da carreira do profissional ele ser muito bem mapeado? Ou seja, ele saber exatamente aonde ele está, o que ele precisa desenvolver para ele chegar no patamar que ele quer para a carreira dele. Então, a gente está falando de 2 mapeamentos, o mapeamento SWOT e o mapeamento do perfil comportamental. Porque essa fase é tão crucial que também marca o início da nossa metodologia nas mentorias. Quando a gente faz a mentoria, o primeiro pilar é exatamente trabalhar esses 2 pontos, essas 2 ferramentas, né? Sim, como você mencionou muito bem, 2 ferramentas. Então, para quem não sabe o que que é SWOT, SWOT é uma análise muito realizada no ambiente de negócios para perceber quais são os pontos fortes, né? Strengths, weakness, que são os pontos fracos, opportunities, que são as oportunidades, e threats, que são as ameaças. Então, quando a gente coloca na mesa, a gente escreve quais são as minhas oportunidades, o que que eu tenho de potencial para isso, o que que eu tenho de ponto fraco e que pode ser realmente uma ameaça, um empecilho para eu conseguir essa oportunidade, você tem isso claro. E não fica só aqui. Aqui se perde no turbilhão de informação, de conhecimento que a gente tem todo dia. Mas escreveu, tá ali. Você olha e você vê exatamente o que que você precisa desenvolver. E eu entendo também que esse é o momento do mapa, né? Ele tem ali na O sua frente caminho. o caminho, ele tem um mapa, ele tem uma trilha que ele vai poder percorrer e ele vai atingir o sucesso que ele quer para a carreira dele. Então, ter esse mapeamento, ele tem isso visualmente, né? Isso é muito legal, mas E aí, uma coisa muito legal, essa semana a gente estava com 2 jovens, né, fazendo esse mapeamento, e ao contrário do que a gente do CREA Júnior, né? As do duas CREA do CREA Júnior, Júnior, é muito legal. exatamente. E aí, uma coisa que a gente pensa: "Eu vou focar nos meus pontos fracos". Não necessariamente. Olha aí, Você vai focar no que ameaça. estratégia, tá E vendo? isso que vai direcionar os investimentos de estudo, de qualificação. Então, se o inglês é uma ameaça, eu preciso investir nisso antes da minha especialização.
Se eu tenho inglês, mas eu não tenho uma comunicação efetiva e eu preciso disso para aquela oportunidade, eu vou investir nisso, desenvolver. Então, é entender a ameaça, aonde eu vou investir, e não necessariamente o ponto fraco, porque o ponto fraco ele pode ser compensado por um potencial que você tenha. Uhum. Então, isso é muito importante. E o perfil comportamental é aquilo que eu falei no início. Muitas vezes a gente escolhe uma carreira por ela estar em top 10, né? As 10 melhores carreiras são bem pagas e tal. Uhum. Não necessariamente. Você entendendo o que que você é bom fazer, o que que você é mais ou menos em fazer, o que não dá de jeito nenhum para fazer, Isso é te importantíssimo. direciona a ser mais assertivo nessa escolha. E ter uma vida saudável, né? Porque a carreira impacta na vida profissional, ó, na vida pessoal, desculpa. Então, ter essa qualidade de vida. Então, o mapeamento do perfil comportamental traz também à luz ali quais habilidades ele já possui Sim, e aqueles pontos de atenção que ele vai precisar desenvolver para ele começar a trilhar uma carreira de sucesso, né? Então, por isso que esse mapeamento é tão importante. Essa combinação da análise SWOT com a análise do perfil comportamental. Isso é muito legal, né? e essas 2 ferramentas, gente, elas ajudam a direcionar, porque a gente tem um bombardeio muito grande de informação, tudo é muito legal, tudo é bacana, tudo traz desenvolvimento, mas para onde eu vou seguir? Eu volto sempre no SWOT, eu volto sempre no perfil. Que ali eu vou ter o que que eu preciso desenvolver, o que que eu já consegui, aonde eu vou chegar, em quanto tempo, que informações, que cursos, o que que eu preciso tomar cuidado. Isso vai te direcionar. Senão você fica à mercê de várias coisas e tem coisas muito boas. Mas o que Uhum. fazer? Sempre voltar para o mapeamento e para o perfil comportamental. Bom, então, assim, carreira mapeada, habilidades e competências mapeadas, a gente já sabe, então, o início ali daquela trilha. Aí a gente vai passar para o segundo pilar, que é o Plano de Desenvolvimento Internacional. Como é que você monta esse PDI baseado nessa primeira análise que você faz? Isso é muito, muito interessante, esse PDI, né? O programa. Sim, esse plano de desenvolvimento, ele vai traçar o tempo, porque, gente, muitas vezes a gente precisa desenvolver habilidades que comunicação, inteligência emocional, resolução de problemas, não são coisas tangíveis, assim, concretas. Se a gente não estabelecer muito bem o que fazer, como fazer, em quanto tempo, isso vai se perder no dia a dia. E aí é o pulo do gato. Por que que alguns profissionais chegam aonde eles estabeleceram e outros não? Porque eles tiveram isso claro e cumpriram dentro do tempo que eles estabeleceram. Então, por isso que não só fazer o mapeamento, mas ter esse desenvolvimento já mapeado. E com deadline, com prazo, senão a Com gente vai prazo, deixando sim. para depois. Agora, essa questão do prazo é interessante. Quando a gente pensa nesse primeiro pilar, né, que a gente falou sobre análise SWOT e análise do perfil comportamental, e aí a gente traz agora para o desenvolvimento do plano de desenvolvimento do internacional, que é o PDI. Mas, na verdade, quando eu penso sobre isso, eu penso sobre carreiras e oportunidades. Então, quando eu tenho isso muito bem mapeado na carreira, e aí eu vou partir para as oportunidades, entendendo todo esse cenário que foi muito bem mapeado. Então, eu sei exatamente o que eu preciso fazer, em quanto tempo fazer para eu atingir os meus resultados. E um ponto interessante, acho que vale a gente ressaltar da nossa metodologia, da Present Language, como eu disse, né, muitas vezes os profissionais vêm buscando a Present Language com uma solução para o desenvolvimento da língua inglesa. E quando eles vêm, eles acabam entendendo que existe um combo de habilidades e competências que são treinadas juntamente com as ferramentas que são importantes aí para mapear, que aí eles vão ter um direcionamento correto. E outra coisa importante é a gente falar sobre todo o desenvolvimento, o nosso trabalho, ele é focado no alinhamento estratégico da organização com
esse profissional. Ou seja, o profissional ele começa a se desenvolver alinhado ao plano de crescimento da organização. Então, por isso que no plano de desenvolvimento, a gente foca muito sobre os objetivos, as metas, a performance e os resultados que não somente esse profissional vai ter na carreira, mas, sobretudo, quais são os resultados que ele vai gerar para a organização. Porque assim, ele acaba se tornando um profissional muito mais desejado e valorizado dentro ali da sua organização. Sim, e esse ponto é muito interessante, Théo, porque muitas vezes a gente pensa que o mercado nos escolhe, mas a gente escolhe as organizações de acordo com esse alinhamento de Uhum. expectativas e de objetivos. Mas a gente só vai identificar isso a partir do momento que a gente nos conhecer e conhecer a organização. Então, e hoje a gente tem tecnologia que traz essas informações, né? Quando você fala em alinhamento das expectativas, às vezes tem um gap entre o que o profissional espera e o que a organização espera. Uhum. E aí, muitas vezes é uma questão de comunicação, uma questão de desenvolvimento, está se focando no desenvolvimento no lugar errado, e aí a gente precisa corrigir isso e focar o desenvolvimento naquilo que vai trazer o resultado. Não só para a organização, mas para o profissional. O bem-estar e o sucesso do profissional na carreira. E sem contar também que o que é mais importante hoje, o profissional entender que ele é protagonista do seu crescimento na Sim, organização. Ou seja, não é a organização que é responsável pelo crescimento do profissional. Esse profissional precisa ser responsável pelo seu desenvolvimento, pelo seu crescimento, para que ele possa atingir os resultados, né? Então, olha só que interessante. Tudo muito bem mapeado, plano de desenvolvimento realizado com ele, ele vai começar essa trilha agora de desenvolvimento. Então, Rian vai colocar na tela para a gente o próximo passo. Agora a gente vai falar sobre o bendito Business English. Eu diria até melhor, o Global Business English, porque hoje nós não falamos mais somente inglês americano ou britânico, porque com a chegada aí do mundo sim. globalizado, altamente conectado, né, na palma da sua mão, totalmente digital, hoje eu tenho interações com a China, com a Índia, com a Europa, enfim, com o mundo árabe. Então, ou seja, pensando em Business English, Lu, que é um grande gap dos profissionais na hora que vai fazer uma apresentação e não consegue, na hora que vai participar de um call e não consegue, na hora de apresentar um projeto ou apresentar um resultado, ele não consegue por travar a comunicação em inglês, porque ele não desenvolveu isso no tempo hábil, né? Então, por que isso é tão importante aí? Business English, esse pilar. Gente, o Business English tem sido o calcanhar de Aquiles de muita Oh. gente. Oh, e aí dói no meu coração de ver assim, profissionais que são fantásticos, são incríveis e que têm tido dificuldade de permanecer no mercado ou de avançar por causa do inglês. Mas como eu comentei no início, gente, a visão que a gente tem do Business English hoje não é mais construir a língua inteira, é não saber todas as peculiaridades da gramática. Isso é para mim, que sou instrutora. Mas você que vai atuar no mercado, você que vai ter uma atuação específica em reuniões, em negociações, em apresentações, em feedbacks, você precisa de desenvolver determinados pontos da língua. E uma coisa que eu acho que contribui 101% para o insucesso dessa capacidade de falar um business English é que muitas vezes as pessoas procuram no inglês geral. Então, eu vou aprender sobre educação, eu vou aprender sobre comida, eu vou aprender sobre restaurante, mas se eu preciso falar do funcionamento da célula robótica. Eu preciso apresentar isso num projeto para o meu cliente. Ou seja, a rotina do trabalho ele não consegue se comunicar porque ele não treinou isso, né? Então, realmente isso é muito interessante. Ele tem acesso a um conhecimento que ele não vai utilizar. Então, isso se torna mais uma coisa em mineirês, mais um trem para ele. Mais um trem de mineiro, né? É, Uai, mais um trem. trem para ele enfiar na vida dele, que já está bem apertado em termos de tempo, e que não vai servir.
Então, por que não ter acesso de como funciona a célula robótica e como eu vou apresentar isso num projeto em que eu vou ter como decisores um japonês, um alemão e um francês? Uhum. Que pontos dessa célula robótica eu vou ter que apresentar ou enfatizar na minha comunicação? Então, você está vendo que são duas coisas diferenciadas? Sim. A língua, enquanto estrutura, gramática, vocabulário, e a estratégia de comunicação. Porque o francês entende de uma forma e vai fazer perguntas de um certo ponto, o japonês de outro, o alemão de outra. Eles têm que estar preparado para isso. Então, esse é o lance da comunicação no bendito Business E tem English. outra coisa também, Lu, que eu vejo é o seguinte, né? Antes, o profissional, ele podia, assim, por isso que o percentual de profissionais que falam inglês, né, de brasileiros que falam inglês é tão pequeno, mas antes a gente tinha aquela dinâmica em que você podia esperar esse tempo, né? Você levava 5 anos, 7 anos, 10 anos para poder falar o inglês, e aí, assim, sempre lutando com o bendito de inglês. Passa 10 anos, passa 20 anos. Como é que tá seu inglês? No, Intermediário. intermediário. Pô, continuo com problema. Nossa, tá difícil. Mas olha só, hoje tudo mudou. Então, ou seja, como você pode aprender de uma forma ágil, e é por isso que a gente está falando sobre a importância do Business English, e esse time, né, esse tempo que é curto nas organizações, sobretudo que tem interação com o mercado internacional, você precisa estar preparado 6 meses, 1 ano, no máximo 2 anos, que a gente sempre fala, no máximo 2 anos, para que você tenha aí a sua fluência profissional, para que você tenha aí sucesso na sua carreira, né? Então, por isso a importância de você se qualificar, se preparar e parar de ficar perdendo tempo com metodologias tradicionais que, enfim, vai te levar muito tempo, vai te levar muito dinheiro e no final você vai acabar se frustrando em relação à língua, né? Mas muito legal. Sim, eu lembro de um case, de uma cliente nossa, que ela já falava inglês, ela tinha tido uma experiência no exterior, e ela trabalha com BI, Business Intelligence. Uhum. E aí o Business Intelligence, o cara, ele é da tecnologia, mas ele tem que entender de outros negócios. Então, ela estava tendo muita dificuldade de aplicar o BI, porque ela não entendia a operação do negócio. Hum. E ela atuava no mercado internacional com ingleses, sul-africanos, australianos, e ela tinha que entender a operação. Então, a gente trabalhou muito forte em como realizar essa operação, então através de canais do YouTube, através de informações da própria empresa, trouxemos esse vocabulário para ela e a forma de se comunicar e interagir com essas culturas. Se ela ia focar no processo, que tipo de perguntas ela faria, Uhum. para poder ter as informações que ela precisava para preencher o BI. E eu lembro de uma passagem dessa que, numa ocasião, é, ela até perguntou, né? Olha, mas como é que você entende especificamente desse assunto da mineração? Ou seja, na verdade, é aquilo que a gente está falando, né? Aprender inglês não é aprender inglês geral, né? A gente precisa aprofundar dentro das áreas e daqueles segmentos que os alunos têm dificuldade. Então, ou seja, tá, na mineração, o que eu preciso saber? Como é que eu apresento o projeto? Como é que eu falo dessa estrutura na mineração de acordo com o meu dia a dia profissional? Então é muito interessante, né? Que a gente consegue desenvolver em qualquer área, em qualquer segmento, mas com um plano certo, direcionado para a carreira do profissional. E lembro também de uma outra passagem que parece que em uma das suas mentorias, ela estava com a mentoria ligada e ao mesmo tempo estava respondendo para o head dela direto, que era um inglês de uma multinacional aí que ela fazia parte, né? E aí o head dela, em inglês, entrou e falou assim: olha, mas você está tendo aula agora, mas que legal, que bacana. Vejo que você melhorou bastante mesmo sua comunicação. Agora, eu posso participar um dia aí da aula, eu posso entender um pouco sobre a metodologia que foi usada com você, porque realmente ele viu que teve um avanço para Sim. ela, em curto espaço de tempo ela já estava se comunicando melhor e ele queria participar em uma das nossas aulas. Então, foi interessante essa passagem aí com ela. Então
se a gente pode resumir essa questão do Aham. Business English, é entender, de novo, sempre passando pelo entendimento do que você precisa desenvolver, aonde você vai atuar e com quem você vai atuar. Você foca dessa forma, você tem um desenvolvimento muito mais rápido, Uhum. né? Então, não tem o segredo, não tem milagre, não tem mágica. É só entender o que você precisa e em quanto tempo você precisa e Utilizar a focar. estratégia certa de É, aprendizado e você isso, e seguir, focar. focar. Agora, olha só, o próximo pilar a gente vai falar sobre culturas internacionais. Rian vai colocar na tela. Culturas globais, isso aí. É, internacionais, É, globais, globais, é né? isso aí. São Tudo conectado, tudo globalizado. Mas então, com, Lu, diz aí com pra gente. certeza. Antes, né, na minha época lá de faculdade, a gente tinha o British accent e o British American accent, yeah. accent. American accent. Hoje, a gente tem o Indian accent, a gente tem o sotaque indiano, a gente tem o sotaque japonês, o sotaque italiano. E, O gente, chinês. o chileno, o argentino. Hoje, se fala em mercado, a língua do mercado é o bendito inglês. Ponto. Uhum, Então, as organizações internacionais vão utilizar o inglês como ponto de partida. sim. Saber outras línguas, diferencial, bacana, mas não dá para a gente saber todas as outras línguas, Uhum, né? Aprender o mandarim aí são 5 a 8 anos de sim. desenvolvimento, japonês, enfim. Então, a gente usa o inglês como a plataforma, digamos assim, Como a base, é né? como a base. O inglês é a sala que a gente vai fazer a reunião, digamos Aham. assim. Só que a gente precisa saber que, por exemplo, um alemão, o que que é importante para o alemão? O alemão é uma cultura extremamente precisa. Então, para ele entender como você vai desenvolver o processo, o que que você vai utilizar nesse processo, é muito mais importante de você começar com o resultado. Uhum. O americano já é que a gente fala straight to the point, Straight to the point, é né? verdade. Direto ao ponto. Ele quer saber o resultado, quanto que ele vai gastar para isso e em quanto tempo ele vai ter o retorno. Uhum. Você faz uma reunião com o americano em 5 minutos. Um francês, ele já vai fazer várias perguntas, ele quer entender a fundo, porque é uma cultura analítica, você tem aí questões filosóficas, discussões que são inerentes à cultura francesa. Então, começar direto com o resultado, você vai ter problema. Ele vai ter que marcar outra reunião, você vai ter que mandar um e-mail detalhado, gigantesco para ele. E, gente, pensar nisso, tudo bem, eu marco outra reunião, eu mando um e-mail, é tempo. É. E tempo, como diz o americano, é Tempo é dinheiro, dinheiro exatamente, né? e é produtividade. Então, se você gasta um tempo pensando na sua apresentação, não só no slide bacana e no inglês bacana, mas onde você vai começar? Você vai começar no resultado, você vai começar no processo. O ponto que vai gerar discórdia, que vai gerar complexidade, você deixa ele para o final. Sim, Se você começa nele, acabou a sua reunião. verdade. E a gente só prepara preocupado, e principalmente quando é em língua estrangeira, a gente preocupa só com a língua. Não, tem aspectos da cultura que fazem a comunicação se tornar muito mais efetiva e rápida. Por isso que mapear bem qual é o país que você está se comunicando para entender ali todo ali os aspectos de cultura, né, os protocolos, o que acessar, como dizer, como falar, como se reunir, até no momento de um almoço, né, posso presentear ou não, o que faz parte do protocolo ou não, para que eu não perca negócios, para que eu não perca aí o projeto que eu estou apresentando de repente, né? Então, Lu, essa questão da cultura, entender muito bem a cultura, alinhado à questão da língua em si, ou seja, eu preciso me preparar para falar bem, fluentemente no meu mundo profissional e alinhar muito bem isso com a cultura, ou seja, com quais países eu estou interagindo para eu ter assertividade e se eu vou ter sucesso ou não naquilo que eu estou fazendo dentro da língua, né? Agora, eu queria passar para o próximo pilar, para a gente poder entender um pouquinho sobre skills do futuro.
as habilidades do futuro, que são geralmente apontadas pelo Fórum Econômico Mundial, né? Tem um relatório desse fórum chamado Future Jobs, né? Of Jobs, que é o futuro do trabalho. Então, quais são as habilidades que esse fórum traz? E tem até um dado interessante que numa matéria que diz o seguinte, que a metade dos profissionais do mundo vão precisar se requalificar até 2025. Por quê? Porque o mundo está mudando, o mundo do trabalho está mudando numa velocidade incrível. Pensando aí no avanço da tecnologia, na robótica, na inovação, ou seja, tem profissões que vão deixar de existir, tem outras profissões que vão nascer. Então, como que o profissional se adequa e ele desenvolve e ele requalifica essas habilidades para ter ali um melhor aproveitamento da sua carreira? Não, com certeza. E aí esse relatório, né, do Fórum Econômico Mundial de 2020, já prevendo que a partir de 2025 essas vão ser as skills que independente da área que você atuar, você precisa considerar, tá. E aí uma coisa bastante interessante, de novo, você falou aí questão da requalificação, do desenvolvimento. Ter um olhar nas oportunidades do mercado e entender aonde eu posso atuar e o que eu preciso desenvolver. Você está vendo que tudo gira em torno do conhecimento, Exatamente. né? E aí, é um grupo, né, são 5 grupos gigantes com várias, habilidades dentro deles, mas eu vou destacar algumas que têm sido, como o inglês, uma pedrinha no sapato dos profissionais, Isso é importante, ó, dica para o nosso público. né. Então, por exemplo, entender da tecnologia. Você tem 2 pontos, você tem o cara que produz essa tecnologia, que conhece dessa estrutura essa tecnologia, e você tem também o cara que usa a tecnologia. Uhum, E aí é interessante perceber na sua área de atuação, a tecnologia ela vai ser um aliado, ela vai ser uma ferramenta que você uhum, vai utilizar, ou você vai precisar redirecionar e realmente entender o funcionamento da tecnologia. Ou num cenário mais drástico, a tecnologia vai te substituir. uhum. Então, estar atento às oportunidades, perceber o que está rolando para você não ser pego de surpresa. Outra questão, gente, comunicação. A gente está num tempo rápido, as coisas estão no clique do dedo. Uhum. Só que no clique do dedo eu posso fazer um estrago na minha comunicação É porque eu não verdade. pensei. Então, para, respira e pensa na comunicação. Às vezes sob pressão, às vezes sob estresse, desculpa. Uhum. Você pode ter uma comunicação inadequada, uma comunicação violenta, uma comunicação que vai trazer consequências para você, para o seu cliente, para o seu fornecedor, para o seu time. É como a gente diz, né? Existe uma série de habilidades aí que o Fórum Econômico traz e que a gente vai desenvolver dentro da nossa metodologia, né? Então, Sim, habilidades de liderança, isso que você disse, né? O uso e desenvolvimento de tecnologias, pensamento crítico, pensamento criativo, resolução de problemas, capacidade de se trabalhar em times e equipes, né? Então, é uma série mesmo, por isso que a gente traz isso como um pilar muito forte na nossa metodologia, porque se o profissional desenvolve, realmente ele tem um crescimento acelerado dentro da organização, né? e como fazer isso? Através de dinâmicas, através de Ah, interações no mundo profissional. E áreas diferentes atuando no mesmo ambiente, que é o que você tem na organização, que é o que você tem no seu negócio, uhum, né? Você tem vários departamentos, você precisa se comunicar muito bem com eles. Não adianta você utilizar o seu tecniquez. uhum. O cara do recursos humanos não vai entender a questão financeira e vice-versa. Você tem que adaptar a sua comunicação. Então, solução de problemas, usar a criatividade, usar a lógica, a análise, porque a ferramenta, a tecnologia, ela traz um ponto, ela traz a informação rápida. Mas o que que você vai fazer com isso? Como que você vai usar isso?
é o grande diferencial. É por isso que existiam humanos, senão a gente colocava as máquinas para fazerem todas as E coisas. tem um outro aspecto interessante também que é, quando eu domino essas habilidades, eu consigo também navegar entre outros departamentos na minha organização, consigo ter ali um alinhamento muito bem prático para que eu consiga alcançar esses objetivos também da organização. Ou seja, toda organização tem um plano de crescimento, tem uma estratégia. Então, será que os departamentos eles conversam entre si? Será que por isso que habilidades aí nesse sentido também é importante para que esses departamentos acabam tendo uma comunicação, ter um certo Sim, alinhamento para que produza o resultado forte para a organização. E, obviamente, esse profissional ele vai ser ele vai estar com ele vai ter esse protagonismo na carreira dele, sim, né? com certeza, Então, com certeza. habilidades do futuro. O próximo tema que a gente vai falar é business networking, ou seja, conexões estratégicas, né? A gente traduz ali o networking de negócios, mas no sentido de que a sua carreira é o seu negócio, a sua carreira é a sua empresa. Então, Sim. como que você tem gerenciado a sua carreira, né? Então, Lu, me fala aqui, por que é tão importante esse pilar dentro da nossa metodologia? Business English. O profissional aprender a criar relacionamento de longo prazo, profissional, para que ele consiga tirar o melhor proveito e contribuir ali, né, naquele ecossistema que ele está participando profissionalmente. Por que é tão importante? Sim, a questão de ter conexão estratégica, a gente só pensa, às vezes, em algumas redes profissionais, com o intuito de conseguir uma oportunidade. Não, nas 5.000 conexões que você tem pessoas que vão trazer conhecimento e tendências, esse olhar, essas oportunidades do mercado. Você tem pessoas que vão abrir oportunidades para você. Você tem pessoas que vão te apoiar e comentar e trazer esse olhar mais técnico. Então, é entender como você estrutura essa sua conexão, o seu network, né? Uhum. E aí cabe um ponto, network é sua rede, networking o que você faz para desenvolver sua rede. Suas ações, né? Então quais congressos são relevantes, quais Eventos, né? eventos, quais empresas você quer seguir de acordo com o seu perfil. Uhum. Então, essa interação, ela é estratégica. Muito mais do que um número expressivo de conexões, você pode sim, claro, ter e é bacana, porque é diverso, mas ter as pessoas chaves que vão te ajudar aí no seu caminho, na sua trajetória. Entendi. Importante mesmo, né? Então, essa capacidade do profissional ampliar cada vez mais a sua rede de relacionamento. Obviamente, né? Aquilo que a gente sabe também do network, né? Eu preciso ser muito mais interessante e não posso ser interesseiro. É Sim, ser interessante para o mercado, ser interessante para a sua organização, ser interessante para os seus pares, né? Dentro da organização, né? E em outras que você tenha relacionamento. Então, esse realmente é um pilar importante na nossa metodologia. E eu queria fechar, então, os 7 pilares com o último, que a gente traz tudo isso e acaba culminando na internacionalização. Então, queria que falasse, se pudesse falar um pouquinho mais, Lu, sobre esse momento da internacionalização, que nada mais é do que esse conjunto todo previamente que a gente falou dos 7 pilares e que vai consolidar essa atuação do profissional com essa máxima performance para o mercado internacional. antes de falar o que que é essa internacionalização, propriamente, Thelma, eu acho que é importante pontuar por que se falar internacionalização. Eu trabalho numa empresa nacional, eu tenho, um negócio nacional, o meu setor é aqui. Ok, mas com a tecnologia, a gente conseguiu conectar, é a bendita globalização. Então, de uma certa forma, você vai bater nessa internacionalização. Como? Você vai importar tecnologia, você vai exportar o seu produto ou o seu serviço, você vai ter contato com parceiros, você vai ter Uhum, conhecimento, porque a uhum. gente sabe que lá fora existem oportunidades que estão à frente da gente aqui.
Então, conhecer o que está acontecendo lá fora é um diferencial A para você, informação chega muito mais rápido, na verdade, né? né? Conhecimento é poder. Conhecimento é Então, poder. a internacionalização é isso, é você estar apto, você estar ser capaz de interagir com essas oportunidades que vêm de fora. E outra coisa, o tema internacionalização parece algo tão distante na vida dos profissionais, né? Quando se fala em internacionalização, parece que você está falando somente internacionalização da empresa. Não, internacionalização da carreira. Parece algo muito Mas distante, não mas é. não é. Ou seja, você do Brasil, você pode trabalhar numa organização multinacional, ou você, do seu home office, que a gente sempre fala, você pode ter uma carreira internacional, sendo que você tem essa mobilidade de Sim, conexões, de desenvolver projetos com outras organizações internacionais. Então, só o fato de você ser um profissional global, ter essas habilidades e competências, conseguir falar o seu inglês fluente dentro daquilo que você precisa fazer profissionalmente. Então você acaba internacionalizando a sua carreira, mesmo que você esteja dentro do seu home office. Então é muito interessante porque parece algo distante, né, Lu? sim, antes a gente falava só das grandes organizações, mas hoje você esbarra nisso o tempo todo. E aí, da sala da sua casa, você está interagindo com times do mundo inteiro. Você está desenvolvendo parcerias, você está conversando com fornecedores, com clientes. Então, você precisa ter esse conhecimento que a gente falou aí dos 7 pilares, para que isso seja eficiente em termos de tempo, Uhum. rápido, ágil e efetivo. Muito bom. E aí a gente fecha os 7 pilares. Rian vai colocar aí, ó, já colocou. O Rian Eficiência, nota 1000, Não, Rian. não. Ó, Muito bom. Mas olha só, Lu, a gente está caminhando agora para o final do podcast. Eu queria entrar no assunto, dois temas importantes. A gente desenvolveu um projeto, um programa chamado Masterclass 360, e aí a gente a gente tem também uma imersão que foi desenvolvida, que acontece na Fundação Dom Cabral. Está programada para acontecer trimestralmente na Fundação Dom Cabral. Então, você pode pincelar um pouquinho sobre o Masterclass e a imersão na Dom sim, Cabral? claro. Esse programa da imersão, ele foi da masterclass, desculpa. Ele foi idealizado justamente para ajudar os profissionais a esse direcionamento. Então, a gente trabalha muito forte esses 7 pilares em mentorias de 4 semanas ou 12 semanas. E sempre com um encontro na Fundação Dom Cabral, que é uma rodada de mentorias com heads, com profissionais que alcançaram sucesso nos seus objetivos, tanto de negócios quanto de carreira, e a gente fecha com um painel de internacionalização. Por que esse painel de internacionalização? Entender a importância de você estar capacitado para atuar e aproveitar essas oportunidades que o mercado global traz. Porque há uma conexão muito forte, então por que não tirar proveito dela? E esses profissionais, como trilharam uma carreira de sucesso, eles têm essa bagagem, essa experiência para compartilhar com a gente. E essas mentorias, essas rodadas de mentorias, a gente tem profissionais desde a área específica de recursos humanos até as áreas mais exatas, justamente para mostrar que existem pontos que são inerentes, que são comuns a qualquer profissão, mas você precisa de direcionamento. Então, eles vão ao vivo fazer esse direcionamento para você naquele momento, trazendo a expertise, a bagagem deles. Então, é fantástico. Então, o interessante também é que esse head, né, muitas vezes de uma organização global, como a gente vai ter a presença de um head no nosso segundo episódio, então, geralmente, os heads globais, eles não só participam das imersões e do painel de internacionalização, mas também eles descem e fazem diretamente essas mentorias com os nossos alunos, exatamente para mostrar que o caminho, a trilha para ser seguida, para esse patamar de sucesso. Ou seja, olha, eu cheguei aqui, como você também pode chegar aqui? Então, é preciso mapear a carreira, voltando lá nos 7 pilares. É preciso mapear muito bem a carreira, é preciso entender as suas oportunidades,
montar muito bem o seu plano de desenvolvimento, o PDI, é preciso avançar com o inglês, conhecer as culturas, né, desenvolver as habilidades do futuro, desenvolver o seu networking e culminar na internacionalização. Então, esses heads, eles vão trazer a experiência deles de mercado e mentorar ao vivo esses profissionais na Fundação Dom Cabral. Agora, o programa Masterclass 360, o que é o programa e para quem foi definido, né? Eu já sei que o programa ele é feito para jovens profissionais, um universitário, um trainee, um jovem profissional que quer acelerar sua carreira no mercado. Mas me fala um pouquinho desse programa e a gente vai caminhar já para o fim do nosso podcast. Então, só para fechar, Telmo, esse programa ele foi desenvolvido para auxiliar justamente nesse momento tão crucial de escolha de carreira. Né, de o que que eu vou fazer agora? Então, a gente atua em algumas universidades e a gente percebe que às vezes estão nos cursos, já estão cursando, mas ainda há dúvidas, ainda há, tô perdido, não sei ainda o que eu vou fazer, se eu vou trilhar carreira, se eu vou abrir um negócio. Então, isso é para evitar essa dificuldade ao longo da sua carreira. Então, esse programa ele foi criado para esses jovens. Então, a gente faz um mapeamento, a gente traça o plano de desenvolvimento e vai desenvolvendo em inglês, né? Porque aí você já vai desenvolvendo a língua, esses outros pilares. E é rápido, né? São programas de 4 semanas ou 12 semanas. Então, programa de aceleração de Sim. carreira, desenvolvimento aí do seu inglês de negócios e, ao mesmo tempo, focado, extremamente focado na sua internacionalização. Esse é o foco do programa, né, Lu? Não, com certeza, E ele é com certeza. específico para as universidades e para as empresas, sobretudo globais, né? Sim, com certeza, né? Os jovens profissionais aí que estão começando a sua trajetória. Muito bom, Lu. Obrigado aí pelo primeiro programa, né? É o nosso primeiro episódio do Carreiras e Negócios de Sucesso. E uma mensagem para você. Se você puder, comenta aqui, faz os comentários nas redes, nós vamos deixar aqui no nosso perfil, para que você possa comentar, para que você possa interagir, possa comentar com a gente quais são as habilidades, quais são os gaps que você precisa desenvolver na sua carreira, e qual é o auxílio, qual é o direcionamento que você precisa ter. Então, Carreiras e Negócios de Sucesso, nós vamos deixar aqui o link nas redes sociais. Existe um programa, esse programa ele é contido de mentorias, a própria imersão na Fundação Dom Cabral e também você pode se tornar um patrocinador do nosso programa Carreiras e Negócios de Sucesso de podcast, o Talk Podcast. Então, nós nos vemos no próximo episódio e muito obrigado. Até lá, um abraço.